Já Todos, estão. vai estar? Já? Já, é assim, ó. Peraí que eu já explico. Tá chegando o Iago aqui, eu já vou explicando. Eu coloquei para gravar, eu já explico. Essa revisão que eu fiz é mais para vocês terem o material justamente para poder estudar e se embasar para responder e fazer a atividade avaliativa. São 138 slides, obviamente que eu não vou falar todos eles novamente, né? Então eu vou passar, mostrar alguma coisa, é, falar mais ou menos o estilo que será a prova, como foi a atividade avaliativa, como foi a anterior, e eu não vou explicar toda a matéria de novo, porque é problemático. Então, assim, você me perguntou se estão, ele já está postado lá na última, na última aula, então ele está postado na aula 4.3, escrito aula. Deixa eu só pegar aqui que eu marquei. Está escrito assim, ó, aula 4/6, revisão, e ela está na seção 4.3 na aula. Então, repetindo, na seção 4.3, lá na aula, não é pós-aula, nem pré-aula, é na aula. Já tem uma outra aula, lá vai ter essa, está escrito aula 4/6, negociação, revisão. Aí vocês vão baixar, vão estar 138 slides que são, fazem referência a tudo que a gente viu. É o 4.1 para adiante, né? Deixa eu ver se é isso. Quinta é 4.1, desculpa, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3. Eu condensei todas essas 5 aulas em uma só, tirei algumas coisas que eram muito teóricas e deixei 138 slides que serão utilizados para confeccionar a atividade avaliativa, que será no dia 18, tá? Porque dia 11 é feriado, a próxima quinta-feira é feriado, então a gente pula o dia 11 como feriado e vai para o dia 18, que é a atividade avaliativa. E aí, possivelmente, será liberado às 20h30. Ainda não, a faculdade ainda não passou o tutorial, mas ela deve ser liberada às 20h30. E aí, 20h30, vocês já podem fazer, fica disponível 24 horas, certo? Eu, eu não estarei presente no dia 18, não vai ter aula, então é só atividade avaliativa, porque eu vou participar de banca na faculdade, né? Participar virtualmente de banca. Então, vocês vão entrar a partir do horário que a gente liberar, possivelmente 20h30, e fazer a atividade avaliativa como foi feita no primeiro bimestre, certo? Respondi sua pergunta, Keila? Respondeu, professor. Obrigada. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, então eu vou começar. Eu não vou, obviamente que eu não vou utilizar os 138 slides, algum eu vou só passar. Então, mais uma vez, esse material com 138 slides vai ser a minha base para tirar as questões da atividade avaliativa. Possivelmente a atividade avaliativa vai ter entre 8 e 10 questões, tá? No mesmo modelo que foi a anterior. Então, se vocês pegarem esse material e lerem esses slides, vocês conseguirão fazer a atividade avaliativa. Não vou passar todos, vou passar por alguns. A ideia não é ficar dando aula todinha de novo, toda a teoria novamente, né? Então eu vou passando, se eu passar alguma coisa, se ficar alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, abram o microfone e me perguntem, para que eu possa ajudá-los nessa aula de revisão, porque senão vai ser bem dinâmica assim, para a gente só poder realmente trocar uma ideia e falar sobre essa atividade avaliativa, tá? Então a gente começa a atividade avaliativa da aula, a gente começa usando o material da aula 3.2. No primeiro bimestre, a gente foi até a sessão 3.1. Então, como eu já disse também, vai cair a 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3. Então, são cinco capítulos, né, que vão ser utilizados para confeccionar a atividade avaliativa. Então, a gente começa na 3.2, eu vou passar alguns slides para que vocês possam verificar, e como eu disse, se tiver alguma dúvida, me perguntem, eu volto, porque a ideia não é passar todos os slides, eu não sei nem se eu vou chegar no final do 138, mas eu vou passar por alguns, vou chamar a atenção de outros de vocês, para vocês prestarem atenção, explicar algumas coisas que eu acho importante, mas eu não vou
efetivamente dar a aula de novo dos 138 slides, que é uma condensação das 5 aulas que a gente já viu. Então, vamos lá. Então, a primeira sessão que vai cair na atividade avaliativa é a 3.2. Ela começa falando da comunicação e das divergências na comunicação. Então, a comunicação por si só se completa quando o receptor da mensagem entendeu a mensagem de maneira clara, né, mais clara possível. E para garantir que a mensagem seja efetiva, eu tenho que tomar um cuidado com vários aspectos que compõem essa mensagem, como a gente pôde ver. Tá? E para evitar que tenha problema, é importante procurar saber se o receptor captou o que o receptor captou da mensagem. A gente faz isso através da solicitação do feedback. Então, de acordo com o Vanderlei, toda negociação é relacionamento e uma das bases do relacionamento é a comunicação. Esse primeiro e o segundo slides, a título de revisão, eles são slides teóricos. Então, numa prova em que tem questões objetivas, é muito mais difícil. Eu ainda não fiz a prova, viu, pessoal? Eu vou elaborá-la, mas é muito mais difícil olhar esses dois slides aí, os dois primeiros, e tirar uma questão que seja objetiva daqui. Poderia, por exemplo, entre as pessoas que se comunicam na mesma linguagem há ruídos de sotaque, regionalização, não faz muito sentido. Então, são slides que dificilmente serão utilizados para atividade avaliativa. Mas tem 138, vocês têm que ler todos os 138 para estarem aptos para responder. Então, uma comunicação bem preparada e executada é capaz de salvar o mundo, porém o contrário também pode acontecer. Se eu tiver uma comunicação mal feita, mal executada, de uma maneira que não atinge os seus objetivos, vai fazer com que as coisas não aconteçam, que tenha problema na organização, que pode se agravar o conflito e assim por diante. Tá? Então, Torquato fala sobre comunicação vertical e horizontal. Então, eu poderia ter uma questão, mais uma vez, ainda não fiz atividade avaliativa, eu vou fazer semana que vem para poder postar. Ainda não está feito, então eu estou falando tudo hipoteticamente. Algumas das coisas que eu falar podem efetivamente virar questões, outras não. Então, aqui, por exemplo, para vocês terem uma noção de como eu penso na execução, na confecção de uma prova, Torquato fala sobre comunicação verbal, vertical e horizontal. Então, sobre a comunicação vertical, é correto afirmar tal coisa. E aí eu vou descrever sobre a comunicação vertical. Então, é nesse molde que a gente vai. Então, a comunicação vertical, ela é utilizada principalmente pelos veículos de comunicação em massa, quando as pessoas recebem as informações, mas não conseguem interagir por meio de perguntas ou mesmo expressando suas opiniões. E a horizontal, feita de pessoa para pessoa, de uma pessoa para várias outras, ou mesmo de algum outro meio de comunicação para várias outras pessoas. A principal diferença em relação à comunicação vertical é que permite a interação do receptor da mensagem. Muito bem. Então, a comunicação integrada nas empresas também tem se destacado de uma forma eficaz para padronizar a própria comunicação, então, integrando todas as áreas que existem dentro de uma empresa, né? E aí buscando não só a efetividade da comunicação, mas que os setores se comuniquem de maneira adequada para garantir o resultado da empresa. E a comunicação integrada costuma reunir uma mesma área as atividades de relações com a empresa, comunicação interna, eventos, marketing, relações institucionais e responsabilidade social. Se eu estivesse fazendo a prova agora, esse slide me chamaria a atenção, tá? Então, em uma mesma área, as atividades de relação da imprensa voltadas para a comunicação integrada podem vir através de comunicação interna, eventos, marketing, relações institucionais e responsabilidade social. Então, dessa forma, a gente consegue interagir em todos os setores da empresa. E ainda falando sobre comunicação eficaz, ainda de acordo com o autor, diante das complexas exigências que impactam as empresas na atualidade, existem o quê? As mudanças no modo de produção e de gestão, está mudando tudo, a inovação de produtos e serviços, né? Sempre a gente tem algo novo chegando ao mercado, seja em forma de um produto diferenciado, de um produto que não existia, ou de um produto que agrega alguma coisa, ou mesmo de um serviço. Então, tem várias coisas chegando ao mercado em todos os momentos que faz com que eu tenha essa negociação de forma dinâmica. Questionamentos da sociedade acerca de empreendimentos, de processos industriais, de configuração, etc., né, de produto. A comunicação eficaz é aquela que é pensada e operada como um processo, no qual o comunicador não é mero informador, mas educador. Por que ele é educador? Porque ele realmente consegue mostrar todo o potencial, toda a finalidade, tudo para que aquele produto ou serviço serve, ou
a comunicação que ele está fazendo, fazer de uma maneira tão ampla e adequada que ele vai conseguir realmente ter não só a atenção, mas o apoio de todo mundo. Então, ele funciona como educador. Então, os autores destacam alguns valores que influenciam as ações das pessoas, né? Então, em comunicação, em negociação, a gente tem ações e valores que influenciam as ações. Muito bem. Quais seriam esses, então? Então, autodeterminação, né, que a gente, pensamento e ações independentes, que fazem com que a gente haja de maneira dinâmica, orgânica, assim por diante. Estimulação, que é fazer com que eu haja com estímulo, que eu faça sempre buscando mais atenção, melhores resultados. Hedonismo, prazer e gratificação sensual, valores derivados. Então, são valores das pessoas que influenciam as suas ações. Realização e poder. Muito bem. Continuando, tem segurança, que seria a harmonia e estabilidade da sociedade, dos relacionamentos de si mesmo, conformidade, tradição. Então, são tudo que a gente explicou e tem mais de 10 itens de tipos de ações. Benevolência, universalismo. Isso aqui eu não preciso nem dizer para vocês que é, para mim, um prato cheio para fazer uma questão. Se eu vou fazer ou não, eu não sei. Mas é nesse estilo que eu trabalho as questões para que a gente possa fazer uma atividade avaliativa. Adoraria poder fazer uma atividade diferente com vocês, em que a gente pudesse conversar sobre o que foi apresentado, né, durante o semestre e dar uma nota para isso, mas não é possível. Então, em questões fechadas, ficar inventando muito não interessa, não é muito bom. Então, esse é um grande exemplo de esses slides aqui voltando aqui, a partir desse aqui do 11. Os autores destacam valores que influenciam as ações das pessoas. Quais são? Eu colocaria alguns deles para que tivesse a ação, a alternativa correta. Então, é um bom exemplo de como será construída a atividade avaliativa e de como vocês devem ler e estudar para se preparar. Mais uma vez, o objetivo da prova, da atividade avaliativa, é formalizar e verificar o que cada um aprendeu. E eu sei que todo mundo que se dedicou não vai ser através de uma atividade avaliativa lá que vai demonstrar se realmente aprendeu ou não, né? Então é uma forma de formalizar o que vocês realmente aprenderam. Eu acho que foram bastante participativos e a gente conseguiu ter um bom proveito, já está inserido. Mas de qualquer forma a gente tem que formalizar e isso é fundamental para a gente ter o processo formalizado. Então, atitudes pessoais e interesses distintos. Um acordo ponderado é aquele que contempla os interesses de cada uma das partes, analisa com imparcialidade os interesses em conflito, é duradouro e tem em consideração os interesses comuns. Tá? Então, obviamente, para fazer um acordo que seja bom, que seja viável, que é o que a gente aprendeu do ganha-ganha, eu tenho que levantar alguns aspectos desse acordo. Então, durante um processo normal de negociação e solução de conflitos, há um número de decisões individuais, de ofertas, rejeições e concessões. É óbvio, a gente vai negociando. Imagina a compra, a aquisição de um carro, você vai abrindo mão, tentando colocar opcional, mexendo no valor, vendo o prazo, e a pessoa que está comprando também vai tentando mostrar as condições, o que é possível. Não? Então, existe uma série de decisões ali que são tomadas, ofertas negativas, né, que são as rejeições, e concessões que vêm de conceder algo naquela negociação. O Mello, que é um outro autor, apresenta uma matriz de estratégia de negociação, a qual apresenta variações entre relacionamento e grau de conflito. Então, o relacionamento está aqui na reta que sobe, né? E grau de conflito está embaixo. Então, aqui também nesse quadro, me possibilita tirar questões para poderem participar da atividade, compor a atividade avaliativa. Então, se eu tenho relacionamento em alta, eu tenho equipe de trabalho, negócios com amigo, namoro, investimento. Então, são exemplos de relacionamentos em alta. Indiferença, por exemplo, um banco estatal. Por que ele coloca o banco estatal como indiferente? Baixo relacionamento e baixo grau de conflito. Porque ele te oferece um pacote de produtos lá. Se você quiser bem, se você não quiser, amém, e fica quem quer. Né? Por isso o exemplo do banco estatal. Obviamente que vocês vão falar que tem bancos que já têm um relacionamento muito mais próximo dos clientes, mas é só um exemplo para a gente conseguir visualizar. Na competição, o grau de conflito é mais alto, né? E o relacionamento fica um pouco comprometido. E aí eu tenho compra e venda, divórcio, compras em lojas e assim por diante. Então eu tenho um grau de conflito com a possibilidade de ser mais alto. E a cooperação, que é o melhor dos mundos, são as parcerias, as sociedades, o casamento, em que eu devo ter um alto grau de relacionamento e um alto grau de conflito. Mais uma vez, falando em
atividade avaliativa, ah, eu não consigo fazer uma questão para vocês explicarem isso. Então, obviamente que eu não vou dar uma questão, explique o que é uma reta de relacionamento que está lá no alto, mas tem baixo grau de conflito. Então, vai cair alguma coisa sobre relacionamento, ou cooperação, ou indiferença, ou competição, que está dentro dos quadrantes, tá? Então, o objetivo é entender, mas na atividade avaliativa é cobrado de uma forma mais objetiva, certo? Para quem chegou um pouquinho depois, eu disse que a aula vai estar disponível, vou falar no final da aula também, lá na sessão 4.3, na aula, está escrito, está postado de forma escrito aula 4/6, negociação, revisão, tá? Para quem puder e quiser depois pegar para já se preparar para a prova não é na semana que vem a gente tem o feriado, né? E aí a prova é no dia 18/6, tá? Então, continuando aí, eu já disse também que são 138 slides e possivelmente a gente não vai passar por todos, mesmo eu estando passando de uma maneira mais rápida por eles. Então, atitudes pessoais, vamos analisar. Então, aqui ele vai explicar esses quadrantes, tá? Como eu já expliquei na aula, então a gente passa. Como eu disse, dificilmente eu irei cobrar de um slide teórico aqui, isso aqui me possibilita virar uma questão da atividade avaliativa, então é muito mais objetivo para fazer as questões. Essa é a aula 3.2, então mais uma vez, o que vai cair na atividade avaliativa? 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, elas são 5 aulas que foram condensadas por mim nessa aula de revisão e estão menores, com uma quantidade menor do que se você pegar lá no material original. Professor, eu quero estudar pelo material original. Beleza, é a mesma coisa que está no livro, que foi colocada nos slides que eu usei para dar aula para vocês, é a mesma coisa, isso aqui está mais condensado. Não entendi alguma coisa, parece que cortou, pode acontecer. Vai lá no livro, né, no e-book ou nos slides originais postados em cada sessão, que vai estar o conteúdo completo, tá? Então, aqui é daqui desses 138 slides que eu vou tirar as questões da atividade avaliativa, que eu já disse que serão entre 8 e 10 questões. Muito bem. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a disciplina, me interrompe. Na hora que eu terminar os slides ou terminar a apresentação, a gente conversa um pouco sobre a prova, se alguém tiver alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a revisão, também pode abrir o microfone e me perguntar. Então, no 4.3, a gente vai falar sobre a visão e evolução do conflito, e ele começa falando sobre o uso construtivo dos conflitos. Há gestores que gostam ou procuram trabalhar com a gestão por conflitos, insuflando a concorrência entre seus subordinados. Então, tem estilos de gestão que o cara quer que tenha concorrência, quer que tenha conflito, para, dessa forma, tentar tirar o maior proveito possível, o maior desempenho possível dos seus funcionários. Então, nesse tipo de perfil, nesse tipo de empresa, ou nesse tipo de situação, podem ocorrer alguns conflitos disfuncionais, que são aqueles que a gente perde tempo, perde dinheiro, perde uma série de coisas, porque força, né? Então, mesmo nos dias atuais, há dificuldades em saber medir, né, os custos disfuncionais, porque eles são ocultos. Então, o autor fala que só no Brasil esse número deve estar na casa de bilhões por ano, né? Perde muito dinheiro pelos conflitos disfuncionais. E, segundo eles, há algumas pistas que podem mostrar que as coisas não estão bem na empresa e que os resultados estão afetando, e que os conflitos estão afetando o resultado. Obviamente, se minha empresa não caminha bem, não está bem, né, se os funcionários estão tendo muito conflito, esse conflito deixa de ser uma coisa que impulsiona de maneira positiva, que faz que a competição seja saudável e cada um entregue o seu melhor, e ela começa a ser uma competição que gera desgaste, brigas, uma série de fatores. O que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai começar a afetar a produtividade, vai afetar o ambiente da empresa. Então, ele diz que a rotatividade e absenteísmo são indicadores que mostram a saúde da empresa e podem afetar a produtividade. Então, as taxas de rotatividade e absenteísmo a gente já viu que são indicadores, né, que mostram o absenteísmo, são as ausências não programadas, faltas, atrasos, etc. E a rotatividade são o número de pessoas que entram e saem da organização num determinado período, né, contratações e demissões. Isso afeta muito, se o número é muito alto, é bem complicado. Então, os custos da empresa aumentam porque se produz menos,
com menos qualidade, o que gera retrabalhos constantes. Então, quanto mais eu tenho que fazer retrabalho, mais isso vai gerar custo e mais vai fazer com que o processo fique moroso e, consequentemente, ele fique mais caro. Se a situação não for revertida no médio prazo, a empresa se torna insustentável. Os autores apresentam um trabalho de uma empresa aí da MTI, que após uma longa pesquisa destaca alguns custos que podem ser ocasionados por conflito. Então, eu não relacionei um por um, a gente tem lá no material, né, para quem quiser, o que é o custo por tempo perdido, o que é o custo de oportunidade, tem lá no material original. Então, se eu não coloquei aqui a definição de cada um, eu não irei cobrar a definição de cada um. O que eu posso cobrar é um slide como esse, ser transformado numa questão. Então, quais são os exemplos de custo de tempo perdido? O próprio custo do tempo, custo de oportunidade, não é custo de tempo perdido. O slide aqui custos que podem gerar, não é só custo de tempo perdido, então é custos, né? Então, custo de tempo perdido está errado. Custos. Custo de tempo perdido, custo de oportunidade, motivação reduzida, custo da má decisão, de atos contra a empresa, de perda de talento, de remanejamento desnecessário, do conflito externo e assim por diante. Então, lá no material original tem a explicação de cada um deles, aqui não é o caso, porque a gente não vai cobrar dessa forma. Então, o objetivo de qualquer empresa é buscar o melhor resultado, que geralmente é alcançado por uma combinação entre lucro e crescimento, visando também o desenvolvimento futuro dessa empresa, tá? E a permanência dela no mercado. Um grande desafio para todo gestor é encontrar o momento exato de utilizar seu poder de decisão e quando usar a gestão por consenso, né? De que maneira ele vai fazer a gestão por consenso. O consenso oferece a vantagem que duas ou mais cabeças pensam melhor que uma. Então, quando a gente fala em consenso, eu ouço os meus funcionários, eu ouço a minha equipe, trago a ideia deles para as decisões e tomo uma decisão consensual. Todo mundo entrou em um consenso, todo mundo concordou com aquela decisão. Tá? Os autores afirmam que uma organização operará sem conflito se for composta por um indivíduo que tome todas as decisões. Então, se uma pessoa estiver na empresa e falar, é só eu que mando, beleza, todo mundo, apesar de estar lá, vai ser um peso morto, como o autor chama, não vai falar nada, né? Só que isso traz uma falta de participação, uma falta de pensar a empresa diferente e uma falta de motivação gigantesca. Se toda vez eu estou lá e não participo de nada, isso vai fazendo com que cada vez eu queira participar menos. Tá? Então, de uma forma simplista, uma visão sistêmica sobre conflitos, planejamento empresarial, projetos, envolve o apelo para que as pessoas vejam os problemas de forma ampla e inclusiva. Então, obviamente que todo mundo quer participar, dar a sua contribuição e fazer as coisas de maneira mais ampla. Então, cada vez espera-se que a pessoa com visão sistêmica seja empática, ou seja, tente entender os problemas do ponto de vista da outra parte. A empatia é entender as coisas sob o olhar do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Quando vistas dessa maneira, as soluções se tornam mais assertivas. Por quê? E sustentáveis. Sustentável ao longo do tempo. Eu acerto hoje e a chance dela durar ao longo de um período é maior. Porque eu faço com mais cabeças, porque eu faço com mais pontos de vista e eu consigo enxergar mais possibilidades também. Então, o sistema é o conjunto de todos os fatores que influenciam significativamente o resultado de algo que está se tentando otimizar, sendo esse algo o objetivo do sistema. Muito bem. Então, os elementos essenciais da abordagem sistêmica consistem na definição do sistema no objetivo a ser maximizado ou minimizado, tá? Os autores recomendam uma metodologia que pode ser útil no processo de entender os conflitos e encontrar maneiras de eliminá-los. Então, vamos ver na figura 3.1. Então, aqui também é um exemplo de slide que eu posso utilizar na atividade avaliativa, que é o diagnóstico do que está acontecendo, a estratégia, né, se é gerada por um conflito interno ou por um conflito externo, e aí a ação que vai ser feita, tá? Como vai ser trabalhado isso, tá? E aí, de volta da ação aqui para o diagnóstico, feedback ou alimentação, porque vai me dizer se foi entendido, se foi resolvido, de que maneira que foi atuado. Então, esse é um exemplo também que pode ser transformado em uma questão. Slides teóricos, eu disse que a gente não vai ficar, para vocês, eu deixei para que vocês possam entender a teoria, tá? Aí a gente entra naquela parte de hierarquização, que é hierarquização dos sistemas, hierarquização das organizações, que traz os 7 possibilidades, 7 possíveis modalidades de tipos de sistemas. E aí a gente tem cada um deles explicando as interações e os exemplos. Então, aqui nesses slides também, como são provas, atividades avaliativas, podem se transformar em uma questão avaliativa. Então, o 7 é evolutivo, o 6 é adaptativo, o 5 é autopoiético,
o 4 é multinível, o 3 é dinâmico com feedback, o 2 é simples, dinâmico simples, o 1 é estático e o 0 é não sistema. Então, aqui é um bom exemplo de material que eu posso utilizar para fazer atividade avaliativa, tá? E é importante ressaltar que na mesma organização pode trabalhar com mais de um tipo de sistema, que são esses 7 que estão aí, tá? Ele pode ter um ou mais sistemas atuando dentro dele. Muito bem. Então, mais uma vez, na atividade avaliativa, eu vou usar 3.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3. Os slides estão postados, eu peguei esses slides que foram postados e transformei nesse material que tem 138 slides, dos quais sairão as respostas, as perguntas das atividades avaliativas e, consequentemente, as respostas, tá? A 4.1, ela fala sobre ambiente organizacional no processo na negociação do conflito. Muito bem. Então, aqui ele começa explicando, para antes de saber o que é conflito, saber o que é organização. E organização é uma ferramenta que as pessoas usam para coordenar suas ações e obter algo que desejam ou valorizam, ou seja, atingir seus objetivos. Então, a gente organiza vários recursos dentro de um único lugar para atingir determinados objetivos. Então, se eu vou ter uma fábrica de sapato, eu vou juntar todos os insumos, a mão de obra, os equipamentos, os recursos necessários financeiros para tocar aquele negócio, né? Verificar quais são os clientes, eu vou fazer uma organização. Então, pessoas que valorizam entretenimento, o autor dá exemplo, que criam organizações como o Walt Disney ou o Beto Carreiro, um canal de televisão, ou rádio, ou um clube esportivo. Então, são exemplos, né? De acordo com o autor, uma organização é criada para atender ou satisfazer uma necessidade humana. Muito bem. Então, na figura 4.1, a gente vai ver que um ambiente organizacional é um conjunto de forças e condições que opera além dos limites organizacionais. Muito bem. Aqui é mais um exemplo de questões que podem se transformar em slides que podem se transformar em atividade avaliativa. Mais uma vez, eu ainda não confeccionei a prova, então quando eu for confeccioná-la, eu vou sentar, passar slide por slide e começar a confeccionar a atividade avaliativa. A gente viu já mais de uma vez entrada, processo de transformação, né? Saída e avaliação do ambiente da organização. Muito bem. Então, cada um desses, ou os 4, podem virar questões da atividade avaliativa. As entradas é matéria-prima, dinheiro, recursos humanos, enfim. É o começo de uma organização, é o começo de um processo. Aí isso é de uma organização e do processo de transformação. Aí, nesse processo de transformação, ela transforma entradas e adiciona valor através de maquinaria, computadores, capacidades e habilidades. Então, eu transformo a matéria-prima em algo maior, eu transformo o dinheiro e capital em algo diferente, eu transformo o trabalho das pessoas num resultado, tá? Pode ser o produto ou pode ser o serviço. As saídas são o que é colocado no ambiente, então, produtos ou serviços bem acabados, serviços, dividendos, salários, etc. E aí o ambiente da organização é todo mundo, clientes, stakeholders, que são todos os envolvidos, distribuidores, governo, concorrentes e assim por diante. Então, esse slide é um slide que dá bastante informação para construir questões. Então, a organização tem que saber como vai usar os seus recursos, né, para poder ter efetividade. Administrar de forma participativa consiste em compartilhar as decisões que afetam a organização, não apenas com os funcionários, mas também com os clientes, com os fornecedores, comunidade, etc. Né? Então, autoridade, obediência, liderança e autonomia são variáveis que combinam em diferentes dosagens para influenciar o comportamento das pessoas. Então, tem 4 fatores que vão fazer com que as pessoas trabalhem mais motivadas, menos motivadas, mais participativas, menos participativas. A teoria não tem jeito de transformar numa questão, mas o negrito tem, tá? Então, em todos os grupos sociais, essas variáveis estão presentes em maior ou menor proporção. E aí, o autor fala sobre liderança e sua manifestação de poder, apresentando algumas características desse tipo de liderança. Então, poder legítimo tem base na posição hierárquica da estrutura vertical. Poder de recompensa são os salários, a promoção, o elogio, a maneira como a gente é recompensado dentro de uma organização. Poder de coerção, poder coercitivo, né, na punição, demissão, advertência, ameaça, é tudo coerção, tá? Poder de especialista ou perícia, base no conhecimento que o líder reconhecidamente possui, né, e o poder de referência, empatia, simpatia, carisma do líder ou do chefe. Preciso nem dizer que isso aqui
esses 2 slides também são passíveis de se transformarem numa questão, tá? O autor afirma que cada um desses tipos de liderança pode e vai influenciar as organizações, né? Ou vai ajudar a solucionar problema, ou vai agravar alguns problemas. E o Marx descreve alguns tipos de liderança que influenciam na administração. Então, a gente viu aqui os tipos de poderes, agora a gente vai ver os tipos de liderança que podem influenciar a administração. Líder exigente, está sempre muito próximo da equipe, prestando atenção em todos os detalhes. O líder liberal, que ele não fica tão próximo, ele delega mais e dá mais liberdade. Tá? O líder coach, que conduz a gestão da sua equipe por exemplo ou por influência, então ele quer que as pessoas olhem para ele, ele seja um exemplo, ele motiva as pessoas, ele inspira as pessoas, então ele trabalha muito com a parte psicológica do grupo, né? Então são 3 tipos de líder. Os mentores e praticantes do sistema Toyota de produção, conhecido como produção enxuta, afirmam que o líder coach é o líder mestre, né? Porque ele vai ensinar, vai conduzir e vai fazer com que as pessoas se aproximem. E esse tipo de liderança, o líder Lean, ou Lean, trabalha de acordo com algumas características. Quais são elas? Diante de um desafio de problema, pergunta aos seus colaboradores o que eles acham. Então, ele vai lá e não toma decisão, ele pergunta primeiro o que vocês acham. Ele verá com seus próprios olhos, então ele está junto com a equipe, mas também ele vai lá ver onde está o problema, ele não decide da sala, ele não resolve as coisas de qualquer maneira. Ele tem padrões simples e visuais sobre atividades importantes. Ele torna os problemas visíveis para que todos possam contribuir na solução. Todos solucionam os problemas utilizando os métodos simples e assim por diante, tá? Então, são 5 características do líder Lean. De acordo com o autor, para negociar bem em equipe, são indispensáveis uma boa preparação e uma definição dos papéis, procedimentos e códigos de comunicação. Então, quais são eles? As dimensões do modelo integrado, boas práticas, aqui já é um outro slide, boas práticas de negociação aplicadas no ambiente organizacional. Dimensões do modelo integrado, isto é, cenários, conhecimento do negócio, os papéis que podem ser desempenhados pelos participantes da equipe, né? Dentro dos papéis são 4. Então, mais uma vez, pode cair na prova, na atividade avaliativa? Posso, dentro das boas práticas da negociação, existem 4 papéis principais que podem ser desempenhados pelos participantes da equipe. E aí estão aqui líder, facilitador, que a gente já falou sobre eles, registrador e membros da equipe. Essa seria a questão que estaria correta caso eu colocasse, certo? Então é um bom exemplo de como vocês têm que fazer a leitura para poder, no dia da atividade avaliativa, terem tranquilidade para responder as perguntas que lá estarão, tá? Esses papéis poderão ser exercidos com exclusividade, ou seja, cada pessoa desempenhando somente um papel, ou mesclados com uma ou mais pessoas exercendo mais de um papel. Muito bem, as equipes de negociação podem ser permanentes ou montadas de acordo com uma necessidade, tá? Então, se eu tenho alguma negociação que tem que ser feita, de repente eu junto as pessoas, dou nela o nome equipe de trabalho tal, e ela vai fazer a negociação. Eu dei como exemplo que lá no hospital juntou várias pessoas, vários profissionais de várias áreas para fazer o comitê da crise do Covid, da pandemia, né? E a gente se reúne de vez em quando, virtualmente, para poder passar o que está acontecendo, alinhar, os coordenadores alinhar o que é para ser feito e se decide. Então, ninguém deixou de fazer o seu trabalho original, né? Eu não deixei de fazer as minhas atividades no HC Criança, nem no centro de reabilitação, mas faço parte de uma equipe que foi montada para atender esse momento que exige uma atenção especial, tá? Para evitar ou reduzir os impactos causados pelos conflitos disfuncionais, que são aqueles do trabalho, é importante que os gestores criem um bom ambiente organizacional. É óbvio, né? A gente já falou, já viu, que quanto mais eu for participativo, quanto mais o gestor for consciente do papel dele, da influência dele no ambiente, mais ele vai ter sucesso. Então, os autores relatam algumas práticas para se buscar um bom ambiente e produtividade. Então, gestão de conflitos e feedback. Algumas empresas não fazem isso, né? Elas não ouvem os colaboradores. Então, tem que ouvir, tem que pedir feedback, tem que ver se as pessoas estão entendendo, tem que ver se está tudo bem, se está tudo andando de maneira adequada. 2, avaliação de desempenho. Já falamos sobre ela também. Se eu não sei para onde eu vou, o que eu estou fazendo, o que se espera de mim, é ruim. Eu não posso redirecionar o meu trabalho porque eu não sei o que está acontecendo.
Muito bem. Tomei uma água aqui porque a garganta está secando. O terceiro, treinamento e desenvolvimento. É importante treinar as pessoas, por quê? Para ver se está tudo bem, para capacitá-las para um novo equipamento, para treiná-las para um evento que está acontecendo, uma nova tecnologia e assim por diante, tá? E a gestão horizontal, o que que é? É a gestão mais participativa, em que todo mundo pode opinar, está todo mundo mais próximo do líder, né? A estrutura é, ela é mais bem desenhada de maneira que aproxime as pessoas, então ela é bem menos vertical, então ela é bem mais em linha, facilita a comunicação, facilita a informação, facilita um monte de coisa, tá? Esse foi o 4.1. Temos mais duas partes agora, duas aulas, 4.2 e 4.3, tá? Que são as partes que podem virar alguma questão. Então, 4.2, táticas no processo de negociação e conflitos. Então, o conteúdo a seguir detalha um pouco mais sobre táticas de negociação e administração dos conflitos. Muito bem. Para o autor, os estilos de administração de conflitos é uma das maneiras mais apropriadas para se administrar os conflitos. Esse método apresenta 5 formas para administrá-lo. Então, não preciso nem falar que o nome aqui também pode girar. Professor, a teoria pode girar? Dificilmente, né? Eu vou conseguir passar para a teoria uma questão objetiva. Mas aqui, o 1, competição, o 2, tal, o 3, tal, podem virar uma questão da atividade avaliativa. Então, táticas que são utilizadas. Competição. Ao menos uma das partes busca ganhar a negociação, sem que a outra tenha algum benefício. Isso vai gerar conflito, vai gerar pouca participação, vai gerar ganha-perde, tá? Acomodação. Ao contrário da competição, as pessoas abrem mão. Então, tá bom, é isso que você quer? Então, fica com isso, né? Para não encher o saco, porque não quer se indispor, para ser mais gentil, enfim. E aí isso se chama acomodação. Afastamento. Pessoas que não se empenham nem por seus interesses, nem pelos interesses de outros. Realmente fica à parte. Nada que acontece interessa essas pessoas, tá? 4, acordo. Ao procurar o acordo, o negociador atua em uma posição intermediária entre competição e acomodação. Então, tenta ceder até onde pode e também tenta ter vantagens sem prejudicar muito a outra parte, por isso que chama acordo. E a colaboração, as duas partes vão além do acordo, elas passam a colaborar. O que é importante para você fechar esse negócio, o que é importante para mim. Nossa, se não for isso que você quer, é melhor que você não faça o negócio. Então, colabore, entende o problema, realmente faz com que tudo caminhe para que todo mundo fique satisfeito. E aí a gente chega realmente no ganha-ganha. Então, do 1 ao 5, pode realmente cair em forma de alguma questão. Para os autores, não há um estilo correto, né? Logo, o negociador precisa estar atento ao tipo de conflito em que o ambiente ocorre. De repente, eu preciso ser mais forçado, de repente, eu posso ser mais colaborador, mas, enfim, é importante que a gente, na posição de gestor, de gerente, de diretor, que vocês ocupam ou ocuparão, eu saber qual é o estilo que eu mais me identifico e, em determinados momentos, usar, saber que existe e usar os outros. Então, alguns ele fala que pode pode utilizar o que quiser, mas a gente vem falando ao longo do tempo que estilos menos colaborativos, estilos mais endurecidos, né? A pessoa que impõe muito, não ouve as pessoas, enfim, aquele líder mais que não é líder, é mais o chefe, esse tem características que são difíceis de atuar, que cada vez vão perdendo mais espaço no mercado. E as empresas que ainda não perceberam isso também vão começar a perder espaço no mercado, tá? Dessa forma, a gente vai para táticas coercitivas, que são táticas que são usadas pelos gestores. Então, tática coercitiva é aquela que eu imponho alguma coisa, que eu exijo alguma coisa, né? Então, quais são essas? A primeira, impor pressão de tempo. Quando o negociador impõe a outra parte um limite de tempo. Então, eu falo, olha, eu preciso desse relatório até amanhã. Aí eu vou te vender esse objeto, mas é até daqui 2 dias. Tinha até um exemplo lá de vendedor que ficava ligando, pressionando, se você não fechar agora, você vai perder a oportunidade, e aí a gente fica bravo, o cliente fica bravo e não fecha mais, tá? Parecer firme, o negociador mantém uma imagem de dureza, né? Falando dos tipos de frases, eu só permito isso porque eu gostei de você, eu vou deixar dessa vez, mas não vou fazer isso mais, então ele está mantendo uma posição mais firme. Reduzida a resistência da outra parte a conceder, né? Pode acontecer por persuasão, manipulando a outra parte e assim por diante, tá?
E o quarto, desenvolver uma relação agradável, desenvolver o relacionamento ameno, contraparte, marcar as relações em locais agradáveis e assim por diante. E o quinto, reduzir ressentimentos na outra parte. O negociador procura não abrir concessões, afirmando que fontes externas, chefe, regras não permitem. Então eu não posso fazer isso porque minha gerente não deixa, não tem jeito de eu dar esse desconto e assim por diante, tá? Então, são 5 táticas coercitivas que também podem virar uma questão na atividade avaliativa. Mais uma vez, eu estou falando que pode porque eu ainda não confeccionei a atividade. Semana que vem, irei sentar e confeccioná-la. Então, um outro procedimento é tentar marcar reuniões em dia e horário pouco habituais, é para mais uma tática coercitiva. É importante que o negociador entenda até onde pode se mover ou abrir concessões, porque senão, tem determinados momentos que se começar a fazer aquela negociação, começar a fazer mal para mim ou para a minha empresa, de repente seja o momento de eu parar, né? Exemplo disso são relacionamentos que a gente tem com determinadas pessoas que são relacionamentos abusivos ou que trazem algum tipo de prejuízo físico, mental ou financeiro. Não pode continuar. Então, se começa a afetar, é o momento de eu parar, né? Não adianta eu querer fazer concessão, acordo, se a empresa ou se a pessoa só quer me prejudicar. Então, é o momento de abandonar isso daí. Então, eu tenho que também avaliar. Então, o autor, ele destaca, né, descreve alguns comportamentos que geram climas construtivos e climas defensivos na organização, quando eu vou me preparar. Então, clima construtivo, a empatia. A empatia gera um clima construtivo. Eu vou ver a realidade através da outra pessoa. O clima defensivo, frieza e hostilidade. Eu não preciso nem falar que isso vai fazer com que as pessoas fiquem na defensiva e não queiram participar, né? As pessoas vão ficar à distância e vai ver somente o ponto de vista, cada um vai ver o seu, né? Então, frieza e hostilidade. Quantos chefes tem que são frios e hostis, né? Objetividade vai criar um clima construtivo, a subjetividade um defensivo, afirmações provisórias, tudo que pode ser modificado desde que haja consistência para isso. Então, não é a minha verdade, eu aceito qualquer opinião, se for melhor que a minha, se tiver consistência, se a gente puder aplicar, então isso cria um clima construtivo. Um clima defensivo é gerado pela certeza. É assim ou é do meu jeito ou não vai ser, tá? Então são alguns exemplos, orientações para o problema, igualdade, abertura para falar as coisas que são relevantes, né? E para clima defensivo, rigidez ou barganha, superioridade, a fachada para tentar enganar, distorcer. Então são exemplos, clima construtivo e clima defensivo. Professor, isso pode virar um slide... Esse slide pode virar uma questão avaliativa? Com certeza, tá? É um bom slide para que eu possa trabalhar e criar uma questão avaliativa. Então, aí nas táticas persuasivas, ó, os autores falam sobre alguns componentes que o negociador precisa pensar em sua preparação. Então, para persuadir a pessoa, para conseguir o que ela quer, né, boa impressão. Então, boa impressão é ser sociável, otimista, né, passar credibilidade do que está fazendo, arte, confiança. Então, isso tudo é uma boa impressão na hora de negociar. Atitude, pensar positivo, ser ousado. Uma das piores coisas que tem quando a gente quer... Eu me recordo, para não falar que eu não contei nenhuma historinha hoje, eu me recordo uma vez que um amigo meu, tudo ele tinha um jeito de te falar melhor. Né? Então, se você acabava de comprar uma coisa, você fala, mas por que você não falou? Eu não sei quem estava vendendo tal coisa mais barato do que essa que você pagou e melhor. Poxa, você devia ter me avisado. E toda vez que você ligava para ele, perguntava, eu vou comprar tal coisa, você sabe de alguém? No momento não, você acabava de comprar, ele tinha 50 indicações para você. Então, a minha ruptura com ele foi quando eu comprei a minha primeira moto. Eu cheguei e falei, olha que moto legal, eu estava empolgado, feliz. Uma XR 200, eu tinha comprado em 30 e tantas prestações, estava felizão que eu ia dar conta de pagar, né? E aí eu cheguei para ele, olha, minha moto não era moto nova, era uma moto usada. Aí ele falou, não acredito que você comprou essa moto. Quanto você pagou? Eu paguei tanto. Quantas vezes? 36. Pô, eu não acredito. Ó, tinha mais barata, mais nova que essa, mais bem conservada, não sei o que. Eu falei, amigão, ó, a gente sempre foi amigo, mas acho que agora deu, porque você é muito chato. Pelo amor de Deus, tudo que a gente faz, você coloca defeito, tudo que você faz é negativo, né? Quando a gente pergunta para você, você não tem nenhuma opção, mas depois que faz, você é o que sabia tudo. Não, eu quero mais falar com você, não. E gradativamente fui perdendo contato com o ser abençoado. Né? Então, é legal estar perto de pessoas positivas que tentam te ajudar, negociar de maneira a alcançar os seus objetivos, não gente negativa, gente que fica colocando empecilho, gente que fica usando de artifícios, de artimanhas que não são válidos, tá?
Então, atitude persuasiva é ter atitude positiva, pensamento positivo e assim por diante. A comunicação, como a gente já falou, é uma ferramenta poderosíssima quando usada de maneira adequada, ela gera excelentes resultados, né? Números estão... O que são os números? São indicadores, são eu saber realmente o que está acontecendo para eu poder comparar, para eu poder tomar uma decisão. Então, qual é a minha capacidade produtiva? Um exemplo que eu dou sempre é, eu tenho lá no hospital 3 pessoas que são atendentes da recepção, uma atende 120, outra atende 100 e uma que atende 60. Essa de 60 eu tenho que entender o que está acontecendo com ela, porque os números me mostram que ela trabalha bem abaixo da média. A 120 talvez seja muito, mas então a média é 100, então eu preciso que as pessoas se aproximem desse número 100. 90, 95, mas não 60, né? Está bem abaixo da média, tá? Para eu poder construir. E simulações. Quando há negociações ou conflitos complexos, eu preciso simular, fazer uma simulação antes para poder me preparar. É mais ou menos quando vocês vão apresentar um seminário, apresentar uma palestra, alguma coisa na faculdade ou no trabalho, prepara antes, verifica antes, faz uma simulação. Para negociação é a mesma coisa, porque eu vou vendo onde eu tenho que me preparar mais, o que eu posso fazer melhor, tá? E aí a gente entra em processos e táticas do ganha-ganha. E, de acordo com o Vanderlei, uma postura competitiva no qual o negociador está interessado apenas nos seus próprios interesses gera um processo em que uma parte ganha e a outra perde, tá? Então, para que isso ocorra, a negociação ganha, perde, tá? Eles tentam levar vantagem em tudo, então eu não me preocupo com a outra parte, né? Não me interessa as preocupações e o interesse dos outros, não estou nem aí. Pensam que sempre é mais esperto, e isso faz com que quem seja mais esperto é quem ganha. A nossa educação, pessoal, é uma educação de que para haver um vencedor, tem que haver um perdedor. O que a gente vem trabalhando no semestre todo é dizer, olha, em negociação, eu não posso ter essa mentalidade. Todo mundo tem que ganhar, porque senão eu tenho... com o tempo ninguém vai querer negociar comigo, porque só eu ganho, né? Então é mudança de perfil, mudança de comportamento e mudança da maneira como eu vou encarar a minha vida e as negociações que eu me envolver. Então qualquer negociação é uma batalha e o que vale é eliminar o oponente. Então tudo isso aqui que está no slide são técnicas ganha-perde, tá? Só se preocupa com o curto prazo e ganhos rápidos, não pensam em relacionamentos duradouros, né? Não compartilham informações. Quem é esperto ganha a negociação, tá? Então, isso tudo, como está lá nos meus slides, só voltando, lá no slide 90, negociações que ganham, perde, ganha, então tá aqui, ó, gera um processo em que uma parte ganha e outra perde. Aí a gente entra nessas características que foram apresentadas nos 2 slides, tá? Então, de acordo com o autor, existem 2 modalidades de negociadores ganha-perde. Aquele que procura intimidar de qualquer maneira o oponente e aquele que procura manipular, cativar e enganar a outra parte. De qualquer forma, é bem ruim, né? Um procura intimidar, o outro procura enganar. Então, são 2 práticas bem ruins. Então, felizmente, as novas gerações têm mudado sua postura em relação às negociações, que aí entra o que está no cabeçalho do slide, o processo e tática de ganha-ganha. As pessoas têm percebido que não é necessário atropelar os outros, acabar com os outros para que eu possa ganhar alguma coisa. Opa! Sumiu meu slide aqui, sumiu. Vamos voltar ele aqui, peraí, vamos ver se volta. Pronto, voltou. Então, assim, eu tenho algumas práticas, né? Uma delas é a inovação aberta, Open Innovation, que é o quê? As pessoas buscam inovações e melhorias do seu serviço consultando todo mundo, né? Olha, o meu cliente, o que eles querem, o meu colaborador, o meu funcionário, o que ele pensa a respeito, o fornecedor. Então, eu vou fazer uma gestão aberta, né? As contribuições podem ser externa ou externa, a empresa vinda de fornecedor, cliente, comunidade, etc. Exemplos disso que o autor traz é o Linux e o Wikipédia, ou Wikipédia, né? Que são, a Wikipédia é um lugar em que qualquer um pode se tornar um editor, né? E que você vai lá e edita sobre algum contexto ou alguma coisa que você julga saber. Por isso que nos trabalhos, eu já disse na aula, que a gente não pode citar o Wikipédia, porque ele não tem uma amarração acadêmica, né? Qualquer um pode entrar lá e fazer um texto, e aí pode não ser a realidade, tá? Então, por isso que a Wikipédia não é aceita em trabalhos acadêmicos. Muito bem. Estrategicamente, executivos e gestores entenderam que uma cadeia de empresas é importante que todos estejam fortes e consolidados. Todo mundo, né? Fornecedor, indústria, o distribuidor, o cliente, todo mundo, porque senão
se tiver um elo fraco aí, a cadeira vai ficar rompida e não vai ter uma negociação boa. Se não tiver o cliente, não adianta eu ter o melhor produto do fornecedor e ter um produto ótimo. Não vai ter quem compra e assim por diante, tá? Em outras palavras, não adianta a indústria, por exemplo, estar muito forte se o fornecedor de matérias-primas está para quebrar. Então, todo mundo tem que ter esse olhar de ganha-ganha, todo mundo tem que ser cuidado. E na tabela 4.2, ela mostra as relações entre a forma de negociar e os possíveis desfechos de acordo. Então, eu tenho aqui formas de negociar, barganha de propostas e soluções de problema e os desfechos de negociação. Ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha. Então, na barganha, eu tenho desfecho menos provável e na solução de problemas, o desfecho mais provável. Eu vou ter ganha-ganha como desfecho mais provável e com solução de problemas, o desfecho mais provável. Então, assim, se eu for lá numa forma de negociar e fizer uma solução de problemas, o desfecho mais provável será uma solução ganha-ganha, tá? O desfecho de pouca possibilidade é um perde-perde, e o de pouca possibilidade é o ganha-perde. E numa barganha de propostas é ao contrário, né? Eu tenho desfecho menos provável, ganha-ganha, o que é provável é o ganha-perde, e o de média possibilidade é o perde-perde. Então, são possibilidades. Então, solução de problemas é sempre uma maneira de se ter desfechos mais favoráveis, tá? E táticas envolvendo diferentes culturas organizacionais. Então, os conflitos organizacionais podem ocorrer por diversos motivos. Disputas internas por promoção, então, quando tem vários vendedores querendo mostrar que são os melhores para poder ter o cargo de gerente, ter a promoção, né? Então, pode gerar conflito organizacional, reconhecimento e melhores condições de trabalho, situações ligadas ao ambiente externo, como disputas por recursos, então eu preciso de recurso, não tem para todo mundo, ineficiência da comunicação, eu não me comunico de maneira adequada, os acordos, os contratos que não são feitos de acordo, existem divergências contratuais, pressões vindas de agências reguladoras, então, por exemplo, um problema que aconteceu agora foi a agência reguladora fechou todos os comércios, né? As prefeituras, através dos seus órgãos de vigilância sanitária, através dos seus secretários e o ministro da Saúde determinaram que o comércio deveria ficar fechado. E aí é uma pressão vinda de agência reguladora, eu não posso questionar. Tá? Problemas de reclamações de clientes, aquisições e fusões e assim por diante. Tá? Então, os responsáveis pelas organizações devem estar atentos às divergências que ocorrem com alta frequência. Saber ouvir e entender os interesses, demandas e as culturas que envolvem as divergências é essencial para que eu possa buscar uma negociação ganha-ganha. O Burbridge, ele fala de alguns fatores imediatos, né, quando os gestores ou responsáveis imediatos pela negociação e gestão de conflitos não conseguem solucionar o problema. Aí é aquela aula que a gente viu que tem que entrar uma terceira parte no conflito, que pode ser um mediador, pode ser um juiz, pode ser alguma pessoa que entre para tentar auxiliar a organização ou as pessoas a atingir a solução, tá? E aí a última parte, o gestor no processo de resolução de conflitos, tá? É a 4.3 e a última coisa que vai cair. Então, quanto mais desenvolvemos nossas habilidades de diálogo, mais somos capazes de negociar. Então, a palavra diálogo se origina do grego diálogos, e é por meio dele que a gente consegue. Então, de acordo com o autor, o diálogo ocorre entre duas ou mais pessoas que trocam informações. Muito bem, isso aqui são diálogos, são slides teóricos, né, dos quais a gente não vai conseguir extrair nada para atividade avaliativa. E aí o autor fala que na figura 4.2, as habilidades que os líderes e os gestores precisam desenvolver para diálogos poderosos e resolver conflitos. Olha que slide lindo para a gente fazer uma questão avaliativa, né? Então, quais são eles? Perguntas poderosas, ouvir atentamente, saber ser assertivo e ter um feedback construtivo. A gente falou muito sobre isso, que foi a última aula, então deve estar fresquinho na cabeça de cada um. Para isso aqui, eu tenho um consenso efetivo, então eu construo um diálogo efetivo, o consenso é onde todo mundo concorda, e eu chego a negociações que tendem a ser ganha-ganha, onde todo mundo fica mais feliz. Então, perguntas poderosas, ouvir atentamente, saber ser assertivo e feedback construtivo, tá? E aí vai explicar cada uma delas. Perguntas poderosas é aquelas que fazem as pessoas falarem a respeito de algo e não um sim ou um não simplesmente. A gente tem que prestar atenção
atenção na comunicação não verbal, que é a comunicação do corpo, tom de voz e outras coisas mais, tá? Ouvir e observar, eu já dei vários exemplos sobre a importância de estar atento à comunicação. Quando a gente ouve com o corpo todo e consegue obter uma quantidade de informações importantíssimas para tomar decisão. O saber ser assertivo vem de a habilidade de expressar sentimentos de forma sincera e sem constrangimento, para que a gente possa passar uma confiança, uma assertividade maior, certo? E o feedback construtivo, como o próprio nome diz, é aquele que vai fazer com que o que for dito na devolutiva seja uma forma de criar uma resposta que seja válida para a comunicação. Então, olha, eu entendi sim essa e essa parte, eu gostaria de entender melhor essa, e assim por diante. Então, feedback sincero e construtivo alimenta um clima de confiança mútua entre as partes, certo? Então, líderes e gestores que praticam essas coisas, né, perguntas poderosas, e fazem esse tipo de práticas que a gente acabou de ver, têm maior chance de ter um consenso efetivo, entender e ser entendido e, consequentemente, chegar a soluções ganha-ganha, tá? E aí faz com que o ambiente seja mais adequado, que tenha mais ajuda, o ambiente se torna mais leve e as pessoas se tornam mais felizes, tá? Essas são ações que os gestores costumam adotar. E aí, quando eles encontram dificuldade, eles têm que chamar alguém para ajudar, que aí a gente entra na parte da mediação, que é ter um terceiro envolvido, tá? Eu posso ter um gestor assumindo o papel de mediador. Lembra que eu falei, o mediador é aquele que não faz juízo de valor. Ele vai mediar que as pessoas deem suas opiniões, vão falando os seus pontos de vista e ela cheguem, através da mediação, a um acordo, tá? Então, essa é a mediação. Na mediação, o autor ressalta quais são as condições necessárias para aplicar essa abordagem. Neutralidade do gestor, ele não pode ser tendencioso, gostar mais de uma pessoa, né? O tempo tem que ser adequado, eu tenho que usar um tempo adequado, se é 1 hora e meia para resolver aquele problema, aquela situação. O local tem que ser adequado, não pode estar toda hora alguém interrompendo, porque senão perde o foco, perde o raciocínio, tá? A preparação do gestor tem que ser anterior, então algumas pessoas têm mais aptidão, outras fazem treinamento e elas começam a mediar situações. Pessoas nas empresas no RH costumam ter, nas empresas grandes, mediadores para poder auxiliar o gestor ou fazer a própria mediação, certo? Não é necessário que o gestor se torne um mediador profissional, mas é altamente recomendado que ele faça algum estudo sobre essa matéria, porque em várias situações a gente tem que mediar conflitos na nossa gestão profissional. E aí a facilitação, que é um outro meio de ajudar os conflitos, né? Existem 3 formas pela facilitação pode ser útil para gerenciar conflito. O facilitador como agente do gestor, o facilitador como integrador e incentivador e o gestor como facilitador. Lá nos slides também tem a explicação de cada um deles. Não vou entrar. Professor, isso aqui é um slide? Sim, os 3 itens podem virar uma questão para atividade avaliativa. Então, de acordo com o autor, a partir da década de 70, o ombudsman, né, o ombudsperson, são as pessoas que foram criadas nas empresas para fazer aquela ouvidoria, para fazer aquela escuta ativa sobre problemas e tentar resolver, tá? Então, é uma janela, é uma possibilidade que as pessoas têm de poder conversar com a empresa, fazer reclamações, sugestões e serem ouvidas, tá? A ouvidoria é de grande valia, por quê? Porque ela traz a percepção externa para dentro da empresa, ela traz a percepção de quem está comprando o produto, e não só, mas também dos clientes, fornecedores, de todo mundo, para tentar solucionar eventuais conflitos e transformar em eventuais soluções, certo? Essas teorias vão cair? Não, podem cair aqui os tipos que tem. Quais são os tipos que tem? Então, só voltando um pouquinho aqui, ó, a gente começou com mediação, então poderia cair as questões dizendo quais os tipos de auxílio para o gestor gerenciar conflitos através de uma terceira parte ou através de mediação, então, através de um mediador, então a própria mediação, a facilitação, a ouvidoria e a última aqui,
a arbitragem, tá? A arbitragem e mediação judicial. Essas são práticas de auxílio de solução de conflitos. Então, segundo o autor, a arbitragem é uma forma de litígio privado e sigiloso que ocorre fora dos tribunais. A gente já viu na aula passada que o árbitro ele dá uma decisão, e a gente já explicou as modalidades que isso acontece. Então, a decisão de um árbitro não é dentro da nossa justiça comum, lá que a gente vai no fórum e faz a sessão, mas ela tem validade e qualquer juiz acata a decisão arbitrada em uma determinada sessão, certo? Então, e aí a mediação judicial é quando todo mundo vai para a justiça mesmo para tentar. Na mediação judicial, a gente já não escuta mais ninguém, aí já é uma decisão que será tomada, né? Não deveria nem chamar mediação judicial, é decisão judicial. Tem uma decisão e tem um cúmplice, tá? Então, é bem isso. E nesse tipo de decisão judicial, é diferente da arbitragem só do aspecto de custo, de tempo, porque a arbitragem ela também usa advogados, né, para fazer essa mediação, mas eles também decidem. A gente falou sobre isso na aula passada, tá? E aí, para você tá te perguntando quais as diferenças entre conciliação e mediação judicial, na conciliação tem como objetivo um acordo, na mediação tem como objetivo uma solução e, quando apropriado, a reconstrução do relacionamento. Então, só para entender, é voltado a conciliação para disputas de baixo valor e a mediação é voltada para disputa de médio valor, e assim por diante, tá? No final das contas, os caminhos de arbitragem judicial ocorrem quando houve litígio que há algum problema. Então, todas as vezes que a gente sai lá da mediação, que é eu usando o meu conhecimento, ou alguém usando o conhecimento para que as pessoas, através delas próprias, elas consigam chegar a um acordo, eu estou partindo para a solução ganha-ganha. Quando eu vou caminhando para cada fase pior, até chegar no judiciário, eu estou caminhando para o ganha-perde, porque no judiciário alguém vai ter uma decisão que vai ser contrária ao que ele estava pedindo, né? O juiz não decide a favor dos dois, decide a favor de alguém. E aí, isso vai trazer uma decisão que vai ter que ser cumprida, certo? Então, o último slide que pode gerar, os últimos slides que podem gerar uma atividade avaliativa, uma questão, então aqui fala, de acordo com o autor, o sistema Toyota, conhecido nos Estados Unidos como Lean Manufacturing, classifica os níveis de necessidades de desempenho e gerenciamento em 3: operação, o 2, processo, e o 3, organização. Professor, isso pode virar uma questão? Com certeza, né? Bem simples, aliás. Operação, processo e organização, tá? E a cultura organizacional contempla a sua estrutura funcional, matricial e assim por diante, seus valores e suas crenças. O Kotler e o Keller, que são autores, falam sobre 3 níveis organizacionais: estratégico, onde estão as decisões a longo prazo, estão os diretores, o presidente e assim por diante; o tático, onde estão os gerentes, às vezes alguns diretores; e o operacional, onde a gente chama de chão de fábrica, onde está a produção, os processos mesmo, e onde a gente busca a melhoria contínua. Também estratégico, tático, operacional pode vir em um formato de questão, tá? Tanto na Toyota tanto na classificação da Toyota como na do Kotler e do Keller, é necessário que cada um dos níveis crie suas metas visando atender às necessidades dos clientes. A gente viu que cada um pensa 10 anos, um pensa um ano, outro pensa um mês, e todo mundo tem que trabalhar de acordo com o seu perfil e as suas necessidades. Muito bem, senhores. Essa foi a revisão. Eu vou falar todos os informes novamente. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, me faça, senão eu vou fazer a chamada. Então, os informes. Depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula, ou sobre a prova, ou sobre a revisão, pode me perguntar à vontade, que a gente ainda tem tempo. Nossa aula de hoje foi a última aula, então hoje é o meu tchau para quem tiver todas as notas, né, para quem fechar. Está faltando eu lançar os pontos do trabalho que foram feitos nesse segundo bimestre. Eu vou lançar na segunda-feira. Segunda-feira, que dia que é? Segunda-feira, deixa eu olhar aqui na minha Big Agenda. Segunda-feira deve ser um dia depois do domingo, conhecido como dia 8. Então, no dia 8 de junho, eu farei os lançamentos dos trabalhos, tá? E aí eles podem valer até 1.500 pontos, certo? Então, a gente teve 5 unidades, 3 pontos foram 5, né? Foi 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 4.3. Então, portanto, foram 5 trabalhos. Quem fez os 5 trabalhos tem 1.500 pontos. Quem não fez vai ter os pontos proporcionais. Então, a partir de segunda, acompanhem lá os trabalhos para saber se deu tudo certo, se tem alguma dúvida. Se já tiver alguma dúvida, já manda para mim por e-mail, que aí eu já vou dar uma olhada e já vou resolver, tá? Então, cada trabalho dos 5 que foram feitos vale 300 pontos. Fui fazer essa conta na calculadora. Olha que bocoió, nem pensei que 15 dividido por 5 dá 3. Mas, enfim, né? Deixa para lá. Final de noite, final de bimestre. Então, cada trabalho vale 300 pontos, certo? Então, já vou até marcar aqui, para não esquecer, no lançamento dos pontos, 300 até 1.500. Professor, fiz 4 trabalhos, 1.200. Fiz 3 trabalhos, 900. E assim por diante. Fez os 5, 1.500 pontos. Então, na segunda-feira, eu lançarei esses trabalhos. Porém, se tiver alguma dúvida, mandem o e-mail para mim que a gente resolve. Tá? Então, essa é a questão do trabalho. Professor, tem trabalho hoje? Hoje não tem trabalho. Estão dispensados, até porque se eu desse trabalho hoje, iria atrasar para eu receber esse trabalho, fazer a correção e ter tempo hábil para lançar. Então, eu optei por não dar trabalho, deixar vocês como trabalho. Quem tiver interesse e quiser, baixe esse arquivo que está lá postado e já dá uma lida e se prepara para a atividade avaliativa, certo? Então, o trabalho de hoje seria uma leitura que não será cobrada em forma de postagem. Então, nós temos 5 trabalhos que serão postados valendo 1.500 pontos. A atividade avaliativa, ela será realizada no dia 18/6, quinta-feira. Quinta-feira que vem é feriado, tá? Quinta-feira que vem não tem aula, é dia 11. Então, não tem aula. Dia 18 já é a data da atividade avaliativa. Eu não estarei presente, porque, como eu já disse para os senhores, vai ter avaliação de TCC e eu participarei. Não saiu ainda a normativa das atividades avaliativas. Acredito que será nos mesmos moldes. Libera a partir das 20h30 e fecha 24 horas depois. Então, a gente vai passar para vocês, né? Vai ser no mesmo modelo, possivelmente às 20h30. Então, se for no mesmo modelo, às 20h30 do dia 18, vocês podem entrar, responder a atividade avaliativa e eu tenho 24 horas para dar a resposta. Então, possivelmente, você vai ficar até o dia 19, no dia 20, eu já postarei essas notas, tentarei postar o mais rápido possível, até a hora do almoço, ou no máximo até mais ao entardecer, tá? Entardecer é por volta de 18 horas, olha que coisa linda, né? Então, estará postado. Então, será no dia 18/6. Eu não estarei presente. Então, vocês entrarão no sistema, no AVA, não terá aula virtual, não terá chamada de presença, não terá nada, vocês já entram direto no AVA, entra lá na atividade avaliativa, realiza a atividade avaliativa. Para quem passou, já estará de férias da minha disciplina. Para quem não passou, a gente vai divulgar brevemente as datas da P2 e da prova de exame, certo? Então, a prova vai cair o quê, professor? Vai cair isso que a gente acabou de ver de uma forma bastante lúdica e até rápida, porque revisão é revisão, né? Não dá para dar teoria que foi vista em 5 aulas em 1 hora. Eu peguei os 5 capítulos que a gente viu no segundo bimestre, coloquei numa apresentação só, tirei pontos que eram mais teóricos e deixei a apresentação com 138 slides, que está postado, mais uma vez, para não ter erro, está postado lá na seção 4.3, na aula, escrito aula 4/6, negociação, revisão. Então, lá no dia 4 na aula de 4/6, na seção 4.3, está postada essa aula que a gente viu hoje. Dessa aula de 138 slides, desses slides, sairão de 8 a 10 questões que farão parte da atividade avaliativa. Tá? Então, na atividade avaliativa, será tirada desse material que vocês vão ter acesso, já tem acesso a partir de hoje, que eu postei hoje, acho que pela manhã, tá bom? Então, aí, abram hoje, depois do intervalo, vê se está tudo certo, se alguém tiver problema, já me pede por e-mail que eu mando o material, mas está lá postado, vocês não deverão ter nenhum problema para acessar e pegar esse material. E aí, no dia 11, a gente não se vê porque é feriado, e no dia 18, vocês farão a atividade avaliativa, já entrando direto no AVA, não tendo necessidade de acessar o Teams, porque não haverá
aula nessa data. Então, hoje foi realmente a última aula. Nas próximas, a gente deve se falar rapidamente só para quem tiver que fazer exame ou revisão. Aí a gente vai combinar. Os coordenadores vão passar para vocês as datas e as maneiras de fazer quem não ficou, tá? Muito bem, senhores. Esses eram os informativos, os desejos de felicidade, né? E que dê tudo certo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum apontamento, alguma crítica? É o momento, porque senão depois eu vou fazer a chamada. Alguém quer Professor, falar? Oi, pois não. essa aula vai ficar gravada? Essa aula vai ficar gravada. Amanhã eu já tento. Amanhã não, amanhã eu tento não. Amanhã eu já baixo ela e já disponibilizo ela para que vocês possam acessar, tá certo? Ela já fica disponível a partir de amanhã, possivelmente à tarde já vai estar disponível. Já olho, porque eles mandam uma informação para o meu e-mail quando eu termino a gravação, aí eu já faço uns paranauê lá e já ponho ela disponível para vocês. Então amanhã já deve estar disponível essa aula para vocês, tá? A aula virtual, né, que foi gravada. Tá bom, Certo? obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre atividade avaliativa? Porque possivelmente hoje é o nosso último contato. Oi. Pois não, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém me chamou? Não? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Ô, professor, Oi. e qual que vai ser o valor? Vai ser normal? É igual como foi o ano inteiro? Não, essa aqui Da sempre vale B2? mais, né? Se eu não me engano, a P2 ela Então, vale. mas Acho que é ela vale. 2.500, acho que é 2.500 pontos, se eu não me engano. E aí os trabalhos que valeram 1.000 valem 1.500. Se eu não me engano, é isso. Mas depois eu posto para vocês saberem. Mas acho que é 2.500 pontos, se eu não me engano, a atividade desse. Na primeira foi 1.000? Quanto foi na primeira? Eu sempre esqueço. 1.500. É 1.000 a 1.500? primeira. Não, é 1.000 a primeira e eu acho. Não é 4.000 Acho que que foi a B2? A B2 4 vale mil? mais. Ah, é verdade, é verdade. Vale pra caramba essa prova. Se eu não me engano, é 4.000. É isso mesmo. Se eu não me engano, é esse valor. Mas lá no AVA tem, naquela curva que vocês têm lá que vocês abrem, fala dos pontos da prova. Eu só esqueci agora, esqueci de olhar. Realmente me desculpem. Todo semestre eu dou, todo semestre tem e eu esqueci. Mas acho que é 4.000. É 4.000 da prova e 1.500 do trabalho, se eu não me engano. Ou é 4.000 da soma. Aí é 1.000 da primeira e 1.500 da primeira e 2.500 da segunda. É uma coisa assim. Mas eu vejo e se alguém quiser me manda um e-mail que eu mando todo o tutorial para vocês. Eu só esqueci, agora me perdoem. Eu esqueci, eu não tenho material aqui para acessar para ver. Tá certo? Mas lá no AVA tem também. Mas se tiverem dúvida, me mandem que eu respondo, tá? Eu só esqueci. A hora que a gente vai confeccionar já aparece a pontuação. Certo? Tá bom, Professor, Oi, pois não, Zé Diego. tudo bom? Bom, vixe. Vou fazer meu momentinho puxa-saco aqui, te agradecer. Tive aula de gestão de pessoas contigo. Estou tendo agora negociação e gestão de conflitos. Além de ser uma grande pessoa, é um grande professor, né? Nos joga para cima aí nas noites semanais, presenciais e agora virtual, né? Então, assim, gostaria de agradecer. Não sei se a gente vai ter oportunidade de ter aula no último semestre, que é o meu 4º semestre, mas já fiz meu agradecimento. E espero que as pessoas que possam vir até a aula com você também se sigam, então, lisonjeadas como eu, e acredito que os meus amigos aqui online também se sentiram. Legal, legal, obrigado, viu? É muito importante esse retorno, porque ainda mais nessa época que a gente teve que se reinventar, como a gente comentou na aula passada, é muito importante, porque eu perdi uma das minhas grandes características, que era tentar olhar para vocês. Quando eu dou a aula, eu vejo a afeição de cada um de vocês e eu vou direcionando a aula, né? Então eu tive que me reinventar e acho que, na medida do possível, como a gente falou, todo mundo se esforçou, eu, vocês, todo mundo, né? E a gente fez a Travou só para mim ou para todo mundo aqui? Travou. Travou. Foi geral, né? Não ouvimos nada. Travou. O agradecimento pesou, gente. Ixi, professor. Olha, esse agradecimento seu pesou o sistema, hein? Muita emoção, professor. Funcionou pesado. Acho que você matou o professor de coração. Derrubou tudo, hein?
Será que ele marcou presente de todo mundo? O professor dá um sinal de vida. A questão é agora cai tudo aí, pronto, aí ninguém entra mais. Cadê o professor? Deve estar mexendo. O professor deve ter ido jantar e depois ele volta só para fazer chamada. Professor! Ele se emocionou, gente. Ele deve estar desesperado lá para voltar, coitado. Diego, o que você aprontou com o professor, Diego? Será que ele caiu da cadeira, gente? Emoção. Diego, Oi. o que você aprontou com o professor? Então, gente, aí, tá vendo? Será que caiu pra trás da cadeira? Vai saber. Mas eu acho que ele volta. Vamos segurar uns 5 minutinhos aí. O professor não tá mais na sala, não tô vendo o nome dele aqui. E agora, a gente faz o quê? Alguém tem telefone dele para ligar para ele? Agora lascou, porque... Oi, gente. Voltou? Aê! Apareceu. Aconteceu alguma coisa. Professor, você tava. Eu fui, me deu uma diarreia aqui, eu fui pro banheiro. Mentira. Tava me culpando, professor, que eu te emocionei e você caiu da cadeira. Pois é, eu fui lá, dei de barriga aqui. Na hora de falar tchau, o cara some. Ah, pelo amor de Deus, hein? Eu não sei, primeiro a reunião ficou fora, mas eu tava com sinal de internet. Depois caiu o sinal de internet. Deve ter sido a minha internet aqui que deve ter tido problema, mas enfim. Não pagou esse mês, né? Oi? Não pagou a internet esse mês, né? Não, mas débito automático, será que não tinha dinheiro na conta? Eu acho que tinha, hein? Eu sei lá, não é possível. Eu tenho vários gigas aqui, eu nem uso todos os gigas. Mas, pessoal, estava falando, a gente tem que se reinventar, a gente se reinventou. Eu agradeço muito o feedback de vocês. Para mim também foi um prazer poder falar, ouvir, discutir, aprender, né? A gente vai ter assunto para contar para todo mundo durante um tempo aí sobre essa pandemia e a maneira como a gente foi corajoso de enfrentá-la para continuar, né? Então, muito, muito legal e muito importante, tá? Alguém quer colocar alguma coisa ou eu posso fazer a chamada? Como é que vocês estão aí? Tranquilo, professor, pode fazer a chamada. Beleza, então tá bom. Então, Adriano Júnior. Eu. Presente. Beleza. Ana Rosa. Presente. Beleza, Ana. Clélia. Presente, professor. Beleza, Clélia. Evânio. Presente. Beleza, Evânio. Fabiola. Presente, professor. Beleza. Flávia Melo. Isadora Coutri. Professor, eu tô aqui. Beleza, Flávia. Isadora. Presente, professor. Beleza. Joyce Oliveira. Presente. José Diego, está presente, por favor. Julie. Keila. Presente. Beleza, Keila. Larissa. Presente, professor. Saudades. Também. Em breve estaremos todos juntos na sala de aula, se Deus quiser. Lucas. Não, professor, meu último semestre. Eita, mas vai lá falar hoje, pelo menos, né? Não vai sumir, poxa. Vou sim, vou fazer um após lá no Senac com você. É isso aí. Vai lá que a gente conversa. Beleza. Marielle. Beleza. Marielle. Professor, o Lucas está aqui. Lucas está aí. Beleza, Lucas. Marielle presente. Lucas presente. Nadine. Presente. Peço Tiara é a... Araí.
Beijo, professor. Eu sempre prometo que eu vou marcar, aí o dia eu sempre não cumpro. Eu sou um perdido mesmo. Sara? Presente, professor. Beleza, Sara. Thelma? Iago? Pessoal, então, boa noite, fiquem bem. Quem? A Thelma. Tá bom, já marquei aqui, Thelma, beleza. O Iago também deve estar por aí. Pessoal, se tiverem dúvida, qualquer coisa, a gente tem 2 semanas, então é tranquilo, me mandem por e-mail, eu respondo para vocês, tá? Se tiverem dúvida com o material, se tiverem alguma pergunta, essa pontuação, se alguém não souber, peço desculpas que eu não lembrei, todo semestre a gente vê, mas acabei esquecendo. Mas tá lá no portal, mas me mandem que se tiver alguma dúvida que eu respondo, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que a gente vai fechar bem o semestre, quem for se formar, passe para falar um oi no semestre que vem, e para quem for continuar, eu espero que eu esteja presente nas aulas também, para que a gente possa fazer as aulas presenciais, tá certo? Fiquem bem, um abraço a todos, uma boa quinta-feira, cuidem-se que o bicho está pegando, no hospital está subindo cada dia mais os índices, então é o momento da gente se cuidar, tá? Saudade de todo mundo, abraços, beijos virtuais e fiquem bem, tá? Obrigado por tudo aí durante o semestre. Abração para todo mundo. Até mais. Obrigada a você, professor. Boa noite. Obrigada, Valeu, professor. falou. Boa noite. Obrigado. Até mais. Obrigado, boa Tchau. noite. Valeu.